aqui um tema essa manhã e eu creio que vai ser de grande importância. A Bíblia diz que nós devemos orar. E o tema é o seguinte: a oração funciona. Jesus ele nos dá um modelo e nos ensinando como orar em Mateus capítulo 6, verso 6. Dizem: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Então, Jesus é um grande motivador da oração. Ele encoraja a oração pela sua prática, ou seja, ele é um modelo de oração. Jesus, o Filho do Pai, ele é encontrado muitas vezes se recolhendo para orar. Então, os seus discípulos estavam ali, pediram a Jesus que os ensinasse a orar, e Jesus introduz, então, em Mateus capítulo 6 aqui, alguma coisa a respeito de oração. E ele vai caminhando e continua no versículo 7. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então, aqui Jesus ele começa a esclarecer um pouco a respeito de oração. Portanto, vós, no versículo 9 de Mateus 6, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Interessante que nós temos um conceito de que esta é a oração, e nós chamamos até da oração dominical, mas temos um conceito que esta é a oração que expressa tudo o que é necessário. Na verdade, Jesus aqui está dando um modelo de oração, ou seja, um esboço de oração, tópicos para uma oração eficaz, uma oração poderosa. Eu não posso me deter aqui, porque o tempo não me permite, mas o Pai Nosso, ele traz cada item desses. Se a gente for orar, como é que tem que ser orado, se detendo em cada tópico da oração dominical, da oração do Pai Nosso, que você conhece, você vai verificar que é tremendo isso. Jesus não está dizendo somente Pai Nosso que estás nos céus e tal, e esta é a oração. Jesus está se referindo a quem é Deus, quem é o Pai, né? As características morais e espirituais de Deus, os seus princípios, o seu poder, a sua ação. Quando ele fala Pai Nosso, ele está se referindo numa amplitude muito grande. E só para orar Pai Nosso, nós podemos falar muita coisa a respeito do Pai, que é nosso Pai. Então, Jesus nos dá um modelo de oração, nos encorajando a orar. Então, ele nos dá como se fosse um mapa para estarmos orando, tópicos na nossa vida que são importantes. A questão da nossa alimentação, a questão das nossas relações pessoais, a questão da vontade de Deus, do reino de Deus se manifestando na terra. Então, Jesus dá vários tópicos aqui. Conclui lá depois, do versículo 3, no verso 14, ele fala: se nós não perdoarmos aos homens os seus pecados, as suas ofensas, ele também não vai nos perdoar os pecados. Então ele fecha a questão da oração com uma coisa fundamental, que o nosso relacionamento com as pessoas tem alguma coisa a ver com o nosso relacionamento com Deus. A oração é poderosa, mas nós precisamos atentar para algumas coisas. Talvez amanhã nós vamos nos deter um pouco a respeito do perdão, que é uma coisa que muitas pessoas não entendem muito a respeito disso. Mas Jesus está dizendo: olha, a oração vai funcionar quando você estiver se relacionando bem com as pessoas que estão ao seu lado. Outra coisa importante na oração. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. E Jesus orienta ainda que tudo que você pedir ao Pai, peça em nome de Jesus. Então não existe outro intermediário, ou outro caminho, ou outra opção de oração. E Jesus está dizendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E Ele é o mediador, ou seja, o que faz a ponte entre nós e Deus. Nós passamos por Jesus, pedimos em nome de Jesus ao Pai aquilo que nós precisamos. Quando nós começamos a praticar a oração com esse entendimento, nós começamos a eliminar todo e qualquer conceito ou preconceito estabelecido na nossa mente a respeito de orar a Deus. E começamos a orar de uma maneira então eficaz e poderosa, porque a nossa oração tem um objetivo, mas tem o caminho correto,
E aqui está em Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador, e mediador aqui no texto refere-se a Jesus Cristo, porque a palavra no original já vem com maiúscula, ou seja, está se referindo a Jesus, o eterno e poderoso. Ele está dizendo que só entre Deus e os homens existe Jesus, é através dele que devemos orar, é em nome dele que devemos orar. Cristo Jesus, o homem. Hebreus 8,6 ainda diz, agora com efeito obteve justo ministério, tanto mais excelente quanto ele é, também mediador da superior aliança instituída com base em superiores promessas. Ou seja, aqui Hebreus está esclarecendo exatamente que Jesus é aquele que é mediador de uma aliança entre o homem e Deus, uma aliança poderosa, eterna, que fará a diferença em nossas vidas. Alguns aspectos da questão da oração. A oração, ela inclui, o que se inclui na oração? Confissão. Vamos confessar nossos pecados. Inclui adoração. Nós precisamos entender o que é adorar ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, esse é um momento de adorar, de exaltar o nome de Deus, confessar primeiro os nossos pecados, adorar, comunhão. E o pedido pessoal faz parte da oração, e o pedido pelos outros também faz parte da oração. São coisas que nós precisamos entender que faz parte da vida de oração quando nós estamos na presença de Deus. Ainda temos também condições para a oração ser atendida. A nossa purificação, a nossa vida de união com Cristo. Eu sou de Deus, mas a minha vida não é. A minha prática não é. Não é isso. A vontade de Deus, outra coisa importante para eu entender a respeito da oração. Tem gente que está orando coisas que não tem nada a ver com... Deus me ajude a ganhar no jogo do bicho, na loteria, no jogo do azar e tal, etc. Esse tipo de oração não é oração respondida por Deus. Deus não está nem aí com esse tipo de negócio, porque isso não faz parte da sua vontade, do seu reino. A direção de Deus, do Espírito Santo na oração. E, por final, a questão do perdão que eu já citei aqui em cima. É muito objetivo essa questão da oração. Se você quiser ser um homem de grandes respostas de Deus, precisa crescer no entendimento da vida de oração. Eu quero encorajar você, querido telespectador, a buscar mais a Deus a respeito disso. Oração não é uma coisa que te afasta de Deus, muito pelo contrário, te aproxima de Deus. É um momento de intimidade, de comunhão, é de busca pessoal da presença de Deus. A oração funciona, ela tem alguns caminhos, alguns critérios, mas a oração é poderosa para o agir de Deus em nossa vida. Não se canse de orar. Permaneça orando, clamando e pedindo a Deus para que Ele te abençoe, para que Ele te dê vitória, para que Ele transforme sua vida, transforme seu coração, transforme a sua história. Continue orando em nome de Jesus. E a minha oração agora, Pai, é para que o Senhor esteja alcançando o meu telespectador. Que a sua vida seja poderosamente transformada. Que a sua família seja alcançada. Que as angústias do seu coração sejam tiradas agora em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a vida do telespectador, porque eu sei que esse é o teu desejo, em nome de Jesus. Amém. Querido, tenha um bom dia e até amanhã, se Deus assim nos permitir.